Olá, seja bem-vindo a mais um dia. Estamos no 8º dia da consagração a São José. Este livro é o que está nos guiando nessa consagração, de Donald H. Calloway. Tanto o livro de São José quanto as orações cotidianas, o link está na descrição do vídeo. Iniciemos nossa consagração rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oitavo dia da consagração a São José. São José, rogai por nós. O Papa São Paulo VI diz o seguinte: no início do Novo Testamento, como no início do Antigo, temos um casal, mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra de salvação por esta união virginal e santa. Fecha aspas. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Como o Papa São Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação, no Antigo Testamento, e José e Maria estão presentes no início da recriação de Deus, no Novo Testamento. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento. Ver Mateus 22, 2. Mateus 22, 2. Ele diz o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que celebra as bodas de seu filho. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Vamos ver o que ele continua dizendo aqui. A declaração do Papa São Paulo VI, no início desta sessão, é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança, assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança. Uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no novo chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus. Ver 1 Coríntios 15, 45. Capítulo 15, versículo 45. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Ele traz aqui a comparação, né? Que Jesus seria... Jesus não, né? O segundo Adão é espírito vivificante. E com razão. Jesus é Deus. Só ele regenera a humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era o chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, o patrono da Igreja Universal e o nosso pai espiritual. São José é um novo Adão. São José é, depois de Cristo, o novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao quarto mandamento em relação a ele: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. É honrar pai e mãe, né? O nosso quarto mandamento.
Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Se o próprio Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento por meio da paternidade de São José, precisamos dela para nos ajudar a adquirir a veste nupcial necessária para entrar na festa de casamento do céu. Mateus 22:12. Mateus 22:12. Pergunto-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Que essa aqui é a parábola das festa das bodas. Aí ele diz: São José o ajudará a chegar às núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso o amamos e honramos em troca, podemos confiar que ele nos ajudará a chegar no céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer por seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Nosso primeiro pai, Adão, arruinou essa possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência de nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e nos impediu de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos eleva e nos ajuda a entrar no céu. Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos leva ao único caminho que leva ao céu, Jesus. É interessante, né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma situação na nossa vida, né? De que, tipo assim, se eu... E muito disso vem até por conta da preguiça, não diria preguiça existente, mas da falta de interesse, né, que a gente tem muitas vezes em buscar as virtudes. E às vezes a gente pode pensar, não, mas eu não preciso me esforçar, eu não preciso querer ser alguém melhor, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, né? E no fundo, esse é o pensamento de Adão, né? Ele, não, mas eu não faço nada, não faço mal para ninguém. Mas ele cometeu, né, vários pecados ali quando ele a influência de Eva, ele comeu, né, do fruto proibido e depois quis culpar Deus e depois etc, né? Muitas coisas. Mas e ele traz aqui que nós podemos ser ou Adão ou José. A gente tem essa opção, né? Esse é o nosso livre-arbítrio. A gente tem a capacidade de escolher, né? Eu vou ser esse aqui, eu vou ser esse. Se eu não fizer nada, tá tudo bem. Eu estou sendo Adão e tá tudo bem, porque parece que eu estou tranquilo. Eu não estou me eximindo das minhas responsabilidades, né? Ou quando eu busco ser São José, eu não tenho como ser São José sem querer. Eu preciso botar intenção naquilo que eu faço. E eu vejo até por mim mesmo, né? Às vezes a gente tem coisa que a gente não quer se esforçar, a gente não quer pensar sobre aquilo, porque uma vez que tu pensa sobre aquilo, se tu for honesto consigo mesmo, você vai dizer, meu, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ser dessa forma, eu tenho que ser melhor, eu tenho que buscar ser santo, eu tenho que querer ir para o céu. Então, e é isso, né? Ou a gente vai ser o exemplo do nosso primeiro pai e a gente vai ser exemplo para os nossos filhos? Será que os nossos filhos estão nos vendo como Adão ou nossos filhos estão nos vendo como São José? Essa é uma pergunta bem interessante, né? A gente se colocar e falar assim, poxa, será que o meu filho ele vai olhar para mim como aquele Adão que vai culpar os outros, que vai se vitimizar, que vai dizer, foi ela que me ofereceu, né? Foi tu que me deu essa mulher, então eu vou culpar os outros ou eu vou chamar a responsabilidade de ser exemplo? São José é a alegria dos santos. Todo santo ama São José. É impossível encontrar um único santo que não tenha amado São José. Embora a devoção... Deixa eu só circular isso aqui. Primeiro pai. E a paternidade de São José.
Embora a devoção a São José tenha se desenvolvido lentamente com o tempo, nenhum santo jamais desgostou de São José. É impossível ter um verdadeiro amor a Deus e ao próximo no coração. Isto é, ser santo se você despreza o esposo de Maria e o pai terreno de Jesus Cristo. Para entrar no céu, você precisa se parecer com seu pai espiritual, com seu amor inabalável. Ele o ajudará a adquirir a vestimenta correta, virtudes e santidade. E olha só como aquilo que lá atrás começa a fazer sentido aqui, né? Das outros dias que a gente vem falando sobre virtudes, a busca pela santidade. E ele fala, ele o ajudará a adquirir a vestimenta correta, que é virtudes e santidades necessárias para entrar na festa de casamento do céu. 1 Coríntios 15, de 45 a 49, ele diz o seguinte. Vamos abrir aqui. Coríntios 15. Não, foi a primeira, né? Então, a segunda aqui. Coríntios 15. 45 a 49. Aqui. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. Qual homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Eu vou continuar aqui. Ele não pede, mas eu vou continuar. O que afirma, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. É o que ele está dizendo, é isso, né? Que nem o sangue nem a carne participam do reino de Deus, que não é físico de nenhuma forma, né? O reino de Deus, a vida eterna, o paraíso, né? É espiritual, totalmente espiritual. E aqui é onde a gente está vendo São José rogai por nós. E essas são as vestimentas que São José que nos convida a vestir, né? A vestimenta das virtudes e da santidade. Que isso sim são as vestes necessárias para entrar no casamento do céu. Porque tanto as virtudes quanto a santidade, de forma alguma eu consigo comprar, eu não consigo tê-las visivelmente, fisicamente, né? Mas elas são visíveis aos olhos das nossas ações. E aí o que ele fala aqui é justamente isso, né? Que o primeiro homem, ele veio da terra e ele é terreno, ele é animal. Ele não é espiritual, ele é animal, ele é carnal. E o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem vindo do céu é celeste. Então, tá aí um comparativo dos dois homens novamente, né? Do que é da terra, o que é carnal e o que é dos céus. Aí agora ele pede que a gente leia A Alegria dos Santos, página 146. Alegria dos Santos. São Maximiliano Kolbe diz o seguinte: a exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. Fecha aspas. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidade são extraordinárias. Muitos padres da Igreja, São Jerônimo
e Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e Maria. São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. Ele escreveu, abre aspas, o Altíssimo concentrou em São José, como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. Fecha aspas. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da Igreja, seu magistério tem valor perene. Então a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não, não é isso que ele diz. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio a São José. Desculpem. Explico. Vamos ler o que ele falou de novo. O Altíssimo concentrou em São José como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus, mas era raro na igreja primitiva que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título de Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje, é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou instituição cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas e hospitais, por exemplo, levam seu nome, Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que outro seja um convertido oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos, ao longo da história, tratam São José como o maior de todos os santos, porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disto. Ele não o é. Certo. Para a igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas, ele diz: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Lucas capítulo 7, versículo... mas é o que ele acabou de mencionar aqui, né? Entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Então, São João Batista maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu uma resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu o seguinte: embora não o tenha gerado, ele foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos. Mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de João Batista: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. E assim, como não se pode entender que João seja mais santo que Cristo ou a Santíssima Virgem, também não pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai de Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim, como no primeiro matrimônio Deus criou a Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio ele fez José para ser como a Santíssima Virgem em santidade e justiça.
O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que São João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua Mãe Imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Lucas, capítulo 7, versículo 38. Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Versículo 38. Certo isso? Lucas 7, 38. E estando aos pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Não, tá certo, tá errado isso. Lucas 7. Sete, 38. Vamos ver o que ele diz aqui. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres, não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Tá, mas era para ter sido isso ali. Vai entender, mas tá. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João... talvez o que ele quer dizer é o seguinte, né? Porque... Tá, vamos continuar. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento, porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho nas bodas do Messias. João, capítulo 3, 29. Tá, depois a gente... Vou continuar aqui, que esse aqui é grande. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Quem é mais importante num casamento, o padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento. No céu, mesmo o menor é maior do que João Batista foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi o pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios junto com os deveres e responsabilidades que implica, e a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. O que dá para entender é o seguinte, ele diz que São João Batista foi o maior diante de todos aqueles que não são do reino de Deus, porque o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então, como São José e a Virgem Maria se unem a Deus,
de fato, ele vai ser já maior do que São João Batista. Então já refuta aí que São João Batista seria maior do que São José. São Lourenço de Brindisi fala o seguinte, abre aspas, em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, que como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, etc., e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão de certo obriga que, no reinado de Cristo, não somente Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima, e este homem, José, pai do Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai, e pela Santíssima Virgem, porque seu esposo. É isso que ele fala, né? Fecha aspas. Mesmo qualquer súdito ou de boa vontade vai ser menor do que os pais, do que a família do rei, né? São Lourenço é um notável apologista de São José. A propósito, São Lourenço é um doutor da Igreja. No mesmo sermão, ele oferece ainda outra razão para que o lugar de São José no reino dos céus seja mais elevado que o de qualquer outro santo. Ele diz o seguinte, São Lourenço. Se Cristo está sentado à direita do Pai na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi o santo dos santos neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar no céu, logo após o de Cristo, porque é também a segunda na ordem da predestinação e da graça, a mim me parece que José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação e da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. Fecha aspas. São José é o maior santo no reino dos céus, porque Deus o predestinou a essa posição. Essa realidade deve alegrar profundamente os nossos corações. Era aquilo que a gente falava lá nos primeiros dias, né? Como que Deus colocaria alguém que não fosse o mais próximo dele, não na divindade, mas nas virtudes e na santidade, para ser o pai de Cristo, para educá-lo, né? Não faria sentido. Por isso que ele traz aqui. Ele predestinou São José depois de Maria, né? Mas para que eles recebessem Jesus. Por isso que é Jesus, Maria e José. Essa é a sequência. São Leonardo de Porto Maurício diz o seguinte, abre aspas, alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem 3 degraus, Jesus, Maria e José, fecha aspas. Santo Afonso de Ligório fala o seguinte, abre aspas, quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? Fecha aspas. O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modo especial de descrever o amor e a reverência que lhes são devidos. As distinções abaixo foram criadas pelos teólogos e nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e aos seus santos. Latria, adoração, Deus. O que a gente só adora é Deus. Hiperdulia, especialíssima veneração a Maria. A gente é uma especial, a gente adora, a gente venera de uma forma especial Maria. Protodulia, primeira veneração a São José. Dulia, veneração todos os demais santos. Então,
Nós só podemos adorar a Deus, a gente pode ter uma veneração especial a Maria, depois a gente pode venerar a São José de forma de uma primeira veneração, e depois todos os outros santos de forma igual. Eles não têm distinção na hierarquia, vamos dizer assim, né? Deus ocupa um lugar único, acima de todos os outros. Apenas ele é digno de adoração. É isso que a gente estava falando, que foi o que eu tentei compreender daquela primeira, segunda, né? Ó, ele é digno de adoração. Em grego, a palavra adoração é latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém, acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdulia, que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração cujo nome grego é protodulia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade com um tipo de veneração cujo nome grego é dulia, que significa reverência. Aqui ele tem ele muda um pouco, porque aqui na lista dulia está como uma veneração, e aqui depois ele traduz como uma reverência. Então seria, eu posso adorar a Deus, eu posso ter uma veneração especial a Maria, eu posso ter uma veneração a São José, e eu posso ter uma reverência aos demais santos. Uma santa que amou e venerou São José de modo extraordinário foi Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com muito zelo a devoção a São José. Convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia. Vamos ver o que Santa Teresa d'Ávila diz. Abre aspas. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo. Os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tenho experiência de que acode em todas. E que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Desculpa, gente. Vou ler de novo. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendasse a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que eu digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a este glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Fecha aspas. Muitas pessoas aceitaram o desafio de Santa Teresa. A confiança que ela depositou em São José tem igualmente firme base teológica. Séculos antes, São Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecido universalmente como grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José ilimitada. Ele escreveu, abre aspas, a muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida,
Mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades, e todos que invocarem com confiança serão ouvidos. Fecha aspas. Verdade seja dita. Um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegraram nele. Seria impossível elencar a totalidade do que os que o amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam. Aqui ele vai ter uma lista de vários santos, né, que de fato foram devotos e expressam a grandeza de São José. Mas eu queria lembrar que se você está fazendo essa consagração aqui desde o primeiro dia, o primeiro vídeo dessa série que eu explico por que eu decidi conhecer mais São José, eu trago exatamente isso. Porque a gente fez uma novena São José e na outra semana se resolveu. Uma coisa que já estava há quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para se resolver na nossa vida. E a gente fez a novena, rogou por São José, pediu para ele que ele rogasse por nós, e a gente percebeu que foi isso, sabe? Porque tudo se demonstrava de tal forma para que as coisas que não se resolvessem, mas se resolveu. Alguém pode chamar isso de coincidência, eu não chamo disso. Eu tenho certeza que o que Santa Teresa fala aqui, que tudo que ela pediu, ele concedeu, eu tenho certeza que isso é real. Então, a gente não deve usar isso como um amuleto, eu acho, assim, sabe? Como uma coisa de que, qualquer besteira, qualquer coisinha, na primeira dificuldade, a gente vai recorrer. É claro que São José, ele vai sempre estar nos ouvindo, mas que a gente tenha discernimento de pedir, mas ao mesmo tempo, talvez, eu digo isso, eu estou falando para mim, né? Que a gente possa pedir, mas sabendo que pode ser que a gente esteja pedindo a coisa errada também, né? Então, é importante a gente ter essa clareza, né? De, poxa, eu vou pedir, mas também que o Senhor coloque me coloque a vontade certa, né, na minha vida, porque muitas vezes a gente pode estar querendo as coisas erradas também, ou pedindo a coisa errada, né? Então, a gente tem pedido que o Senhor conceda a gente de poder ter uma casa maior, porque a gente está nessa casa pequena e ela está apertada, e parece que toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, que a gente tá para aumentar a casa, que a gente vai dar esse passo, algo acontece, alguma coisa dá errado, ou às vezes é por dinheiro, às vezes é por pessoas, ou é por uma situação, um trabalho, enfim, alguma coisa acontece. E a gente tem rezado para São José, que a gente consiga isso, né? A gente recentemente tem pedido isso para São José, que ele peça, porque ele, como um pai de família, e aqui eu digo como homem, ele sabe quanto é doloroso a gente ver a nossa família numa condição de aperto, numa condição que desgasta a gente de certa forma, né? Então, eu tenho pedido a São José por isso. E muitas vezes, e esses dias atrás, a gente estava pedindo e a gente pediu e percebeu que a gente estava pedindo do jeito errado. A gente estava pedindo de uma forma que não era exatamente, talvez, o que Deus queria para a nossa vida. E a gente precisa sempre colocar que faça-se a sua vontade. Eu quero ampliar a minha casa, mas que se isso não for para minha salvação minha e da minha família, que isso não aconteça, que seja feita a tua vontade, Senhor. Então, é isso, a gente pedir, mas ter a humildade também de saber que a gente pode estar pedindo a coisa errada, ou do jeito errado, ou da forma errada, né? E é aquele velho exemplo da paciência. Muitas vezes a gente pede paciência, Deus não nos dá paciência, ele vai nos dar situações que a gente vai perceber naquela situação a chance de praticar
a virtude da paciência. E aí, como a gente está pedindo isso, a gente vai perceber e vai poder exercitar. Então, é isso que seria a gente buscar uma intercessão que seja para a nossa salvação, certo? E aí aqui ele destaca que vários e vários santos, São Bernardino de Sena, São Lourenço de Brindisi, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme José Chaminade, Beata Maria Repeto, São Pedro Julião Eimarte, Beato João José Lataste, São Leonardo Murialdo, São Luís Guanella, Beata Ana Catarina Emerich, São José Marelo, Beata Maria Teresa de São José, Beata Petra de São José, Santo André Bessete, Venerável Fulton Sheen, São José Maria Escrivá, Beato Gabriele Alegra. É possível que você conheça alguns destes nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Não se preocupe, você encontra mais sobre vários deles neste livro. Eles são os arautos de São José. Os santos beatos místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram a sua grandeza. O Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, Venerável Papa Pio XII, São João XXIII, São João Paulo II. A lista de papas é bem mais curta que a de santos, não é mesmo? Isto porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da Igreja levaram muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só papa que não exaltasse a grandeza e santidade única de São José. É interessante ressaltar que, não sei se você percebeu, mas eu percebo que a Igreja Católica, ela é viva. Ela é, de fato, a Igreja que se coloca em submissão ao Espírito Santo para que o Espírito Santo revele coisas novas. Então é interessante isso, porque quando a gente começou essa consagração a São José, a gente percebe que ele fala assim, né? Nos últimos 150 anos que a Igreja vem demonstrando, porque é nos tempos de hoje que a masculinidade está tão ferida, tão deturpada, e aí São José vem como aquele espírito necessário para aquele momento. E se a gente for analisar, e eu repito, eu não sou nenhum biblista, mas se a gente analisar toda a história da igreja, né, toda a Bíblia, o Velho Testamento, tudo, Deus vai colocando elementos de forma que aquilo naquele momento era o que era necessário. E se a gente olhar para a nossa vida, as coisas não acontecem exatamente assim. E às vezes a gente se pergunta, por que alguma coisa aconteceu comigo? Por que as coisas não estão saindo do jeito que eu queria? Porque Deus vai colocando os elementos certos na hora certa na nossa vida. E essa semana teve uma situação que teve um rapaz que eu pedi para ele fazer um serviço para mim e ele não fez, ficou prometendo, acabou não fazendo, fiz com outro e o tempo passou, isso faz tempo já, né? Foi final do ano passado. E o tempo passou e esse rapaz, ele estava tendo problemas com drogas. E ele um dia me encontrou e falou, João, eu não sei porquê, mas eu quero pedir desculpa pra ti. Porque eu prometi, não sei o quê, e eu tô tentando largar o vício e tal. E aí
a gente saiu do restaurante, fomos para fora, a gente foi conversando um pouco e eu comecei a conversar com ele porque eu sei pelo que ele passou. Eu também tive dificuldades na minha vida em relação a esses vícios. E aí eu falei para ele, a gente conversando, e eu falei uma palavra para ele. Eu disse, cara, eu não sei as dificuldades que tu tá tendo com teu pai, que ele falou que tinha dificuldade com o pai dele, tava tentando, mas tem um pai que tá te esperando na Santa Missa todos os domingos. Esse pai que tu precisa visitar. E ele se emocionou muito na hora, enfim. E por que eu tô contando isso? Porque quando ele não fez esse serviço pra gente, a gente ficou tipo, porque o cara, enfim, né, não sabia dos problemas dele. E esse rapaz passou por um processo, fez o acampamento, de fato percebeu Deus na vida dele e tá buscando muito Deus agora. E aí eu, conversando com a Daya, eu falei pra ela, pô, tu já pensou que eu busquei ele pra fazer aquilo, ele não fez, a gente fez com outro, e Deus talvez colocou nós um no caminho do outro para que ele pudesse salvar esse filho também. Mas eu confesso que eu não sou assim, eu não fico falando para todo mundo o tempo inteiro sobre o evangelho, sobre Deus, mas a gente a todo momento, eu na minha vida tento ver se as circunstâncias pedem. E eu falei aquilo para ele. E talvez, não sei se de fato foi o que eu falei para ele, mas eu tenho a sensação de que as coisas aconteceram dessa forma e foi colocado assim na nossa vida, a minha e na dele. E isso é incrível, porque Deus, ele não está pensando só, às vezes, em mim. Ele está pensando em mim, mas está pensando no outro. Então, às vezes, ele me usa ou usa outro na minha vida para que a gente possa transformar a vida um do outro. Então, muitas vezes, eu paro e penso, será que às vezes as coisas não demoram para acontecer na nossa vida, na minha vida? Porque tem alguma outra coisa esperando se resolver, Deus trabalhando de outra forma, em algum outro lugar, para que daqui a pouco ele junte a nossa experiência, a nossa vida com o momento de outra pessoa, para que ali as coisas se conectem também. E a gente tem, eu vejo por mim, às vezes é um pensamento egoísta, né, que eu posso ter, de achar que, tipo, poxa, não, mas eu estou pedindo, então gostaria que fosse. Mas talvez não é no meu tempo também, né? É no tempo de Deus. Deus precisa, às vezes, de me usar para outra pessoa também. Então, às vezes demora um pouco, ou às vezes ele faz a gente passar por situações que não é só para minha família, é para a família de um vizinho, é para a sua família, porque tudo se conecta, não é verdade? Então, ele dá os dons para que a gente possa usá-los, né? Mas em que momento que ele chega e diz, agora está aqui o que te pertence? Isso a gente não sabe. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que ele pode ser considerado maior do que os anjos, até mesmo do que o mais alto coros angélicos? Ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime, mas por isso mesmo que entre a Santíssima Virgem e São José foi estreitado o vínculo conjugal. Não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa lugar eminente, a grande distância de todas as criaturas. Uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima a que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens, segue-se que, se Deus quiser dar José como esposo à Virgem, dou-lhe não apenas como companheiro na vida, testemunha da sua virgindade e guardião de sua honra, mas também para que ele participe, mediante o pacto conjugal, na sua excelsa dignidade. Uau!
Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual está acima dos anjos. Na teologia católica, sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus e, portanto, a sua dignidade e proximidade em relação a Deus supera o de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única, porque ela colaborou materialmente, ou seja, fisicamente, para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos, entendeu-se que, depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os nove coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José e conforme ela cresceu em importância na vida da Igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros angélicos, São José. O beato Bartolo Longo diz o seguinte: ó Deus, apenas vós e vossos anjos conheceis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la. Esse santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. Fecha aspas. São Jorge Preca diz o seguinte: a dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não pode haver. Fecha aspas. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a de todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos da sua vontade. São José é próximo de Deus porque é pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente ao criar o Deus-homem com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José. E a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus-homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como padroeiro da Igreja Universal, é uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. Olha só o que ele fala, né? Que Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. E Jesus nunca obedeceu a nenhum anjo. Por outro lado, ele obedecia a São José. É isso? Ele obedeceu, porque São José era o pai dele. Ele governou ele. Ele cumpriu o papel de pai dele, na educação de Jesus na infância. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus. A intercessão de São José é a do esposo, o pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José de fato foi cabeça ou senhor daquela casa, sua intercessão não pôde ser senão poderosíssima, pois que poderiam Jesus e Maria recusar a São José, a ele que lhes foi consagrado por toda a vida, a quem deviam seus meios de subsistência terrena? Fecha aspas. Quem disse isso foi o Papa Pio XI.
São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria. São João 23 diz o seguinte: todos os santos seguramente são merecedores de honra e respeito especial, mas é evidente que, ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. Fecha aspas. O beato Bartolo Longo diz o seguinte: São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. Fecha aspas. São José, de fato, ele tem um lugar especial, né? E por isso que o nosso título do 8º dia é São José, rogai por nós. Porque a gente percebe aqui que ele é, de fato, aí o segundo pai, o pai espiritual, o pai escolhido por Deus. Então, a gente aprendeu aqui mais uma coisa importante, né? Por que ele foi mais que São João Batista? Porque ele faz parte do Novo Testamento, né? Da nova aliança. Então, isso faz dele que ele esteja junto a Deus. Ele está, qualquer um junto a Deus, é o que fala aqui, que aquele que está junto a Deus já é maior do que qualquer um terreno. E ele ainda é mais do que os anjos, porque nenhum anjo foi chamado de pai por Jesus. E Jesus nunca obedeceu a um anjo, mas sim a São José. E nós podemos sim ter uma veneração a São José. Não adorá-lo, mas venerá-lo. Como uma primeira veneração, como uma veneração superior a uma reverência comum, né? Mas não mais do que Maria, Mãe de Deus. Mais uma verdade. E eu falava antes sobre a continuação da igreja e que ela é um organismo vivo ao longo do tempo, porque é assim que Deus nos mostra, né? Que as coisas vão acontecendo e vem. Porque se a gente olhar muito pelo lado protestantismo, né? E olhar por esse lado evangélico, de que às vezes só pega só o que está lá na Bíblia e depois daquilo não existe mais nada, então significa que nem as próprias as profecias do Apocalipse se cumprirão, porque não faz sentido, né? Se nesse meio do caminho não existir uma condução de Deus, como se Deus parasse de fazer essas coisas, de nos mostrar mistérios para que a gente pudesse continuar aprendendo. Então isso é o que mais me move a buscar fazer isso, essa consagração, buscar fazer leituras, buscar a verdade de uma forma que é vivo. O Espírito Santo, ele é vivo, por isso que a gente tem que pedir, né? A gente, no dia de ontem, se eu não me engano, a gente pediu isso, né? No 7º dia? Não, no 6º dia. Foi um dia passado agora, onde a gente pede o Espírito Santo, né? Ou no 5º dia? Foi no 5º dia. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Onde a gente pede os dons do Espírito Santo na nossa vida. Então a igreja é isso. Ela é aprendendo diariamente. Ela é viva, porque Deus é presente. Deus está presente. Então a gente não pode considerar que tudo termina
A gente tem que imaginar, a gente tem que compreender que é uma continuação. Rezemos então, antes da nossa ladainha, que possamos pedir que São José interceda por nós, porque ele está lá junto ao Pai, depois de Maria, antes dos anjos e acima de todos os santos. São José está lá e pode pedir por nós. Pode pedir não, né? Ele o fará, se assim a gente desejar e pedir a ele, porque Santa Teresa d'Ávila diz que não há prece, não há pedidos, como ela fala aqui, que não são atendidos. Eu perdi a página, mas ela diz isso, né? Então, peçamos. Cada um faz a sua oração em especial. Amém. Talvez não seja o caso disso, mas eu gostaria só de fazer um outro comentário, que toda vez que eu faço as minhas orações, agora não aqui, porque como eu tô com o microfone, eu não quero atrapalhar que você faça a sua, né? Então eu não vou fazer minha oração em voz alta, mas a oração é importante que a gente verbalize ela, que a gente fale realmente. Porque quando a gente faz uma oração mental, não que não seja válido, mas a oração, quando a gente fala, ela tem muito mais poder. E a gente poderia até falar isso no segundo momento, mas se eu pudesse dar um conselho, eu percebo que as minhas orações, quando eu falo elas têm um peso muito maior. Então, se você puder fazer a sua oração falando, se você não tem esse hábito, talvez seja um conselho, talvez. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tenha piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. Desculpem. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de tua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por
esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Me desculpe, gente. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Fique com Deus e até o próximo dia. Até amanhã. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.